com carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo de número 3. Vamos ler até o versículo 13. São 10 versículos apenas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, e segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, eu estava orando e pedindo a Deus que nos desse uma palavra oportuna para esta oportunidade, para esta noite, e o Senhor assentou no meu coração esse texto que Paulo escreve aos crentes desta cidade, aos crentes que estavam em Éfeso. Quando você lê a carta que Paulo escreve aos Efésios, você vai perceber que existe uma certa diferença nessa escritura em relação às demais cartas que o apóstolo Paulo escreve. Ele escreveu algumas cartas, pelo menos 13 da sua autoria, cartas nas quais ele escreveu para corrigir alguns equívocos doutrinários que eventualmente estavam acontecendo nas igrejas naquela época, como a carta que ele escreve aos Coríntios, 1ª e 2ª, a carta que ele escreve aos Romanos, Gálatas, Filipenses e outras. Ele sempre procura se aplicar à correção, à exortação, a corrigir alguns erros, alguns equívocos doutrinários que estavam acontecendo naquelas igrejas locais. Mas quando você pega a carta que ele escreve aos Efésios, você vai perceber que ela não está com essa intenção de corrigir erros doutrinários, equívocos e assim por diante. Ela é, antes de tudo, um sermão muito bem elaborado e muito profundo de um homem que tinha uma comunhão muito profunda com Deus. E Deus vai revelando coisas para Paulo nesta carta, nessa pequena epístola, que até então ele não havia revelado para ninguém. Coisas reveladas por Deus, mistérios que estavam escondidos em Deus. E ele revela para o seu servo nesta carta. Coisas que até então não aconteceram ainda, até mesmo fazendo menção de alguns relatos escatológicos, coisas que ainda vão se cumprir, estão inseridas nesta carta, na visão profunda e espiritual do apóstolo São Paulo. Observe que ele escreve para uma igreja numa cidade portuária, e a cidade de Éfeso, nessa época, ela era a segunda maior cidade de toda aquela província asiática. Éfeso só perdia para a cidade de Roma. Era uma cidade muito grande, uma cidade enorme, uma cidade estratégica, portuária, onde milhares e milhares de pessoas afluíam para dentro desta cidade. Era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esta cidade, contudo, a sua grandeza, a sua pompa e os seus milhares de habitantes que existiam nela, era uma cidade que estava mergulhada na idolatria, na feitiçaria, no candomblé, no ocultismo e coisas dessa natureza. Havia nesta cidade, no meio dessa população, uma manifestação diabólica muito grande,
muito forte mesmo, de maneira que Éfeso era um desafio para o apóstolo São Paulo. As pessoas mergulhadas na idolatria, na feitiçaria, em coisas do ocultismo. Havia nesta cidade um grande templo que abrigava pelo menos 3.500 pessoas. E era um templo dedicado à deusa Diana, que era a deusa Artemis também no conhecimento grego, que era a deusa venerada em toda a Ásia Menor. Éfeso, inclusive, era a capital da província da Ásia Menor nesse tempo. E, como eu falei, existia uma manifestação de idolatria, de feitiçaria, de manifestações diabólicas muito grande, muito profunda. E Paulo vai escrevendo esta carta agora para tentar tirar essas pessoas dessa idolatria, do afastamento de Deus. E ele tem uma mensagem para essas pessoas. Uma das mensagens mais importantes nesse texto que eu vejo, dedicada aos crentes de Éfeso, é a seguinte: é aquela mensagem que está no versículo 10, quando nós lemos, que Paulo diz que Deus, Ele há de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Paulo está querendo dizer, independente do que está acontecendo, da idolatria, da feitiçaria, independente de qualquer coisa, da situação que está acontecendo com os habitantes de Éfeso, existe uma intenção e um propósito divino, de tornar a congregar em Cristo, tanto pessoas como coisas. E aí quando Paulo usa esse verbo tornar, você observa que em todas as traduções bíblicas mais conhecidas, ele usa exatamente esse verbo, tornar a congregar em Cristo. Isso significa dizer que as coisas lá numa eternidade passada, num determinado período, as coisas já estavam congregadas em Cristo. Porque existe aqui a intenção de tornar a congregar. Isso significa dizer que ele vai tornar a congregar aquilo que já era congregado. Isso nos faz lembrar lá da eternidade passada, quando Deus cria todas as coisas. Existe um tempo lá na eternidade passada, que não tem como estudar, obviamente, porque a gente tem os relatos bíblicos a partir da criação, mas existe um tempo em que a gente pode chamar de o tempo da solidão de Deus, que é o tempo quando Deus estava só, porque existiu esse tempo, porque Ele sempre existiu, Ele não tem princípio e nem fim de dias, e em dado momento da história Deus resolve fazer o que fez, resolve criar o que criou, mas existe esse tempo lá na eternidade passada, se é que podemos dizer assim, que é um tempo que nós podemos chamar de o tempo da solidão de Deus. Não que Deus estava de uma maneira só, frustrado em si mesmo, não. Não que Ele estava entristecido e necessitado de alguma coisa, não. Porque Deus sempre teve felicíssimo e perfeitamente consumado em si mesmo e sem ter necessidade de coisa alguma. Mas em dado momento Ele resolve fazer o que fez. Resolve criar o que criou, e resolve compartilhar com os seres criados da sua glória, do seu poder, do seu resplendor. Ele resolve fazer isso em dado momento. E a gente observa que Deus, Ele criou um ser que era considerado o ser mais perfeito da sua criação. Um anjo chamado Lúcifer, um anjo de luz. E diz a Bíblia Sagrada no texto de Ezequiel, que este anjo de luz, ele foi criado de uma forma perfeita. O próprio Deus chama ele de o selo da perfeição, o padrão da medida. Todos poderiam, os seres criados, anjos, poderiam olhar para ele e se espelhar nele, ter ele como referência de comportamento, porque diz a Bíblia Sagrada que ele foi criado perfeito. Era a criatura perfeita, excelente de Deus. E a Bíblia vai dizer ainda mais que quando Deus criou ele, Deus colocou nele a capacidade de tocar instrumentos,
Porque diz Ezequiel que no dia que ele foi criado, toda a capacitação em instrumento, em tamboril, e tocar e em reger estavam nele. Deus disse: eu coloquei em ti a capacidade de tocar, de fazer, de reger no céu, de maneira que esse querubim ungido, o único, aliás, querubim ungido da Bíblia Sagrada é ele delirava no céu, tocava, cantava, regia, era um maestro por excelência. Milhares e milhares de anjos eram coordenados e regidos por ele, até que um dia se achou nele alguma iniquidade, conforme diz a Bíblia Sagrada. Diz a Bíblia que ele quis ser igual a Deus. A arrogância, a soberba entrou, o orgulho entrou no coração. O anjo mais excelente, o único que conseguia andar entre as pedras afogueadas. Nenhum anjo consegue andar, não conseguia andar entre pedras de fogo. Qualquer um outro anjo, seja serafim, anjos, ele para pegar uma brasa, ele precisava de uma tenaz, uma espécie de um alicate, para ir lá e pegar uma brasa viva. Enquanto este querubim chamado Lúcifer, ele andava, pisava em cima de pedras de fogo e não se queimava, porque era a criatura mais perfeita de Deus. Até o dia que entrou a iniquidade no seu coração, a soberba, a arrogância, e ele olhou para cima e quis ser igual ao Altíssimo. E é exatamente aí, nesse dia, que entra a rebelião, o pecado, e as coisas começam a sofrer uma certa desarrumação, uma certa desagregação na glória. Aquilo que estava perfeitamente consumado, congregado em Cristo Jesus, a partir desse momento ela sofre uma certa desarrumação. As trevas entram, o pecado, a rebeldia entra, e as coisas deixam de ser perfeitamente congregadas em Cristo. Mas aí Paulo vai dizer agora, escrevendo aos Efésios, numa revelação profunda de Deus, ele entra nesses mistérios passados, e vai dizer para os Efésios o seguinte: olha, vocês estão vivendo entre meio a idolatria, feitiçaria, macumbaria, ocultismo e tantas coisas diabólicas, mas tem um detalhe, tem uma mensagem para vocês desta noite. Queira o diabo ou não, queira os homens ou não, Deus vai tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, diz o apóstolo Paulo, como as que estão na terra. E ninguém vai impedir. Não tem quem impeça. É propósito divino. É plano de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Você que está me olhando, igreja, você que faz parte desse grupo familiar, você é instrumento de Deus na terra, para congregar coisas e pessoas em Cristo novamente. Ramasakatora Fassúria, Rayantoremana Fassorebia. Você é ferramenta de Deus nesta terra. É propósito divino e Deus chamou você. Você faz parte desse processo. Toda vez que você sai, vai evangelizar. Toda vez que você entra numa casa para repreender os demônios e as enfermidades, você está congregando, você está trazendo, as coisas estão vindo novamente. Você faz parte desse processo. Você é igreja, instrumento divino nessa terra, para congregar novamente as coisas em Cristo. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus. Há uma presença do Senhor aqui nesta noite. Há uma glória, há um renovo do céu aqui. Aquele que chegou aqui enfraquecido vai sair daqui fortalecido, pastor Gessé. Aquele que chegou aqui fraco, pastor Max, pastor William, vai chegar, vai sair daqui pulando, saltando, cheio de graça, cheio do Espírito Santo. A cidade é um desafio. Joinville é um desafio, o Brasil é um desafio, o mundo é um desafio, mas Deus levanta você.
com força, com coragem, porque este é o propósito divino: tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Esta é uma mensagem de Deus para os crentes da igreja de Éfeso. Tem mais uma mensagem que eu acho linda nessa carta. Através desta carta, Paulo vai mostrar aos Efésios a elevada posição da igreja em relação ao mundo, e nivelando até mesmo com os anjos. Você, a igreja, nós, não somos um povo qualquer, não, senhores. A igreja está numa posição elevadíssima nessa terra. Paulo nos dá a entender isso. Preste atenção quando ele escreve no capítulo 3, e o versículo 8 a seguir. Ele vai dizer: olha, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja o mistério que esteve oculto em Deus desde os séculos passados, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, dos anjos e das potestades no céu. Não sei se você entendeu isso. Para que agora, pela igreja, através da igreja, as muitas formas de sabedoria de Deus sejam conhecidas. De quem, pastor? Dos homens? Não. Dos anjos e das potestades no céu. Então significa dizer que toda vez que esta igreja se movimenta na terra, toda vez que existe uma movimentação como esta, num congresso como este, quando pessoas vêm de um lado, vêm de um outro, e vêm de norte, sul, oeste e leste, e fazem um ajuntamento como este, quando a igreja aqui se movimenta, existe uma movimentação na glória, existe um movimento por parte dos anjos, existe uma expectativa no mundo angelical em relação à igreja, porque existem coisas, e a Bíblia que está dizendo, existem coisas que Deus revela aos anjos através de você, através da igreja, porque existem coisas da Bíblia Sagrada que a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo, e Deus vai revelando conforme o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, a gente vai lendo, vai estudando e vai aprendendo, e Deus vai revelando. Tem coisas que a gente ainda não sabe, Deus vai revelar amanhã coisas que Ele não revelou hoje. E os anjos, eles não são oniscientes, eles também estão nesse processo de ver, de enxergar, de saber o que vai acontecer. E sabe como eles aprendem? É exatamente nas revelações de Deus através da igreja. Aí você consegue ter uma ideia do nível espiritual da igreja nesta terra. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9, ele diz: olha, eu tenho para mim que nós, apóstolos, Deus nos colocou por último, porque nós somos feitos espetáculos ao mundo, aos homens e aos anjos. Isso significa dizer, eu me atrevo a dizer nesta noite, que existe um anjo de Deus olhando para você, ainda que você não veja, ainda que eles não se manifestem, mas eles estão aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por isso que se você tiver língua, fale línguas. Se você tiver profecias, revela a profecia. Deixa o Espírito Santo dirigir esta igreja e as revelações de Deus, porque até mesmo os próprios anjos acabam aprendendo com a igreja.
Glórias ao nome de Jesus. Você consegue entender o nível espiritual da igreja? Está vendo onde Deus colocou você? Percebeu aonde você está? Está percebendo? Está percebendo onde Deus colocou? Os anjos não são oniscientes. Certo dia eu estava na minha casa. Deixa eu contar uma coisa só para quem é bem crente e acredita nas manifestações e revelações de Deus. Certo dia eu estava na minha casa, estou me lembrando agora. Eu estava sozinho na minha casa, sentado na minha cadeira. E de repente, bem quieto lá, pastor. De repente eu ouvi uma voz atrás de mim, assim, que veio de trás, que disse assim: ser homem é melhor do que ser anjo. Eu ouvi aquilo e olhei para trás e eu estava sozinho, não tinha ninguém. Mas eu ouvi a voz bem clara, bem nítida, que disse para mim: ser homem é melhor do que ser anjo. E eu ouvi aquilo e fiquei pensando. Eu não fiquei surpreso porque eu sei que a Bíblia diz que os anjos, eles acampam ao redor dos que os temem. Então existem anjos rodeando você onde você anda, existe, ainda que você não veja. Mas eu fiquei impressionado pelo que ele falou. E é claro que eu não fui nem ler Bíblia sobre isso, porque eu já sabia que a Bíblia diz que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. A Bíblia fala isso do ser humano. Os anjos estão numa condição espiritual mais elevada que os seres humanos, obviamente, e mais privilegiada também. Mas aquela voz ecoou no meu ouvido aquele dia, e por onde eu andava eu ouvia aquela voz ecoando assim: ser homem é melhor do que ser anjo. No segundo dia a voz continuou: ser homem é melhor do que ser anjo. Aquela voz ficou batendo e batendo e batendo. E no terceiro dia a voz ainda estava falando e dizendo, ela ficou ecoando: ser homem é melhor do que ser anjo. E eu fiquei encucado com aquilo e pensativo, e pensando e tentando entender. E eu estava orando, eu fui orar e pedir a Deus, ao Espírito Santo, que me orientasse sobre isso. E aí então eu entendi na oração. Eu entendi porque Jesus, ele disse que por ocasião do arrebatamento e da transformação do nosso corpo, nós subiremos na glória e seremos semelhantes aos anjos. Só com uma diferença: nós passamos nesta terra, nós passamos pela experiência humana. Eu costumo dizer que nós não somos simplesmente seres humanos que estamos passando por esta vida para ter uma experiência espiritual, não. Muito pelo contrário, a partir do momento que Jesus tirou você do mundo, perdoou os teus pecados, te lavou com o seu sangue, você passou a ser um ser espiritual, um homem espiritual, uma mulher espiritual. Então significa dizer que nós somos seres espirituais agora, e que estamos passando por este mundo para ter uma experiência humana, é o contrário. E eu fiquei pensando naquilo que Jesus falou, que nós seremos semelhantes aos anjos, e nos misturaremos com eles, estaremos na mesma dimensão, com uma única diferença: nós tivemos o prazer e o privilégio de passar por esta vida e de ser seres humanos. E aí é bem possível que naquele dia, quando você estiver na glória, é bem possível que você seja rodeado de alguns anjos, uma meia dúzia, 6, 7, 10, não sei, porque tem muitos. Mas é bem possível que eles te peguem, te barrem em algum momento, em algum local na glória, e diga assim para você: fala para nós aí como é que foi a experiência de ser humano. Porque eles sabem que nós vamos estar lá, eles vão saber que a gente saiu daqui e se misturou com eles na glória. E aí nesse dia você vai ter o prazer, você vai ter a alegria e o privilégio de dizer para ele: olha, eu passei por aquela terra, eu fui um ser humano, eu estava perdido, fadado ao fracasso, andando a caminhos largos para a perdição. Mas Ele, o Senhor, aquele que é o teu Senhor, é o nosso Senhor. Ele desceu na terra e morreu na cruz do Calvário. Derramou o seu sangue por mim, pela minha casa. Me salvou, me perdoou, me transformou. E por ocasião do arrebatamento eu estou aqui agora. E vou dividir a minha experiência com vocês.
Eu não sei se você pode crer nisso, mas eu creio. Uramafassura cantorebia. Você vai estar na glória um dia. Eu sinto a glória dele, eu sinto a presença dele. Glórias a Deus. Glorifique, exalte, engrandeça o nome do Senhor. Eu não sei de onde ele tirou você. Não sei de onde você veio, eu sei de onde eu vim. Eu sei da minha situação horrível de perdição, eu sei. Não sei a sua. Mas se eu fosse você, eu glorificava, eu engrandecia. Eu adorava o Senhor. Eu glorificava o nome de Jesus. Porque o que tem preparado para você é lindo, é maravilhoso. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Glórias ao nome do meu Senhor. Bendito seja o nome de Jesus eternamente. Me chama a atenção quando Paulo chega em Éfeso. Quando Paulo chega na cidade dos Efésios, no capítulo 19, do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele chega, ele pergunta, ele encontra alguns discípulos por ali, e ele pergunta aos discípulos o seguinte: escuta, vocês receberam já o Espírito Santo quando crestes? Éfeso era um desafio para o apóstolo Paulo. E ele chega perguntando e dizendo: escuta, receberam já o Espírito Santo quando vocês creram? E eles responderam e disseram o seguinte: olha, nós nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. E aí Paulo deduziu então que eles foram batizados no batismo de João, que era o batismo para o arrependimento. E diz o texto sagrado do capítulo 19 do livro de Atos, que Paulo então batizou eles em nome de Jesus, e impôs sobre ele as mãos, e veio sobre eles o Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas, e foram cheios do Espírito Santo. Aí aquilo que era um desafio para Paulo até esse momento, agora já não é mais. Porque o que é difícil para você não é difícil para o Espírito Santo. O que não dá para você, dá para Ele. Quando você não sabe o que fazer, nem o que dizer, nem o que falar, nem como orar, Ele entra em ação, Ele entra com a providência, com a palavra. Ele abre o portão e vai na tua frente e entra na casa. E diz e te ensina e fala o que você deve fazer. E aquilo que era um desafio para você, já não é mais. O medo sai, a coragem entra, a ousadia vem. E você começa a orar na autoridade do Espírito Santo. Aí os demônios saem, a enfermidade vai embora. Oh, aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. O Espírito Santo é com você nesta noite. Ele te renova, Ele te levanta, Ele te ajuda. Não precisa ter medo. Às vezes a perna treme durante a caminhada, mas quando você chegar lá, Ele abre a porta para você. Glórias a Deus. E uma grande obra se realizou na cidade dos Efésios. Pessoas foram se convertendo. Diz o texto que a palavra de Deus ia prevalecendo e as pessoas iam se convertendo. Houve uma manifestação da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Até mesmo os macumbeiros, feiticeiros, aqueles que praticavam obras de feitiçaria, de ocultismo, diz o texto sagrado que eles vinham se convertendo pelo poder do Espírito Santo. Eles vinham se convertendo, se entregando para Jesus. E vinham trazendo seus livros de magia negra, de feitiçaria, e depositavam na praça da cidade. E era tão grande a quantidade de livros de feitiçaria, de magia negra e de ocultismo, era tão grande os feiticeiros, a operação diabólica naquela cidade era tão grande, os livros de feitiçaria eram tanto, que depositados na praça da cidade, chamou a atenção de algumas pessoas.
E alguém resolveu contar os livros para ver quanto valia. E a conclusão que chegaram, diz o texto sagrado, que ali tinha livros que daria para montar 50.000 peças de prata. Sabe o que significa 50.000 peças de prata nessa época? Um homem teria que trabalhar 137 anos para ganhar 50.000 peças de prata. Isso é para você ter uma ideia do nível espiritual maléfico que havia naquela cidade. Mas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, as trevas foram dissipadas. A glória foi se manifestando. A Bíblia diz que até os lenços de Paulo eram levados. Lenços e aventais eram levados, tirados dele, levados para os enfermos. E os enfermos eram curados. Os demônios saíam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer usar você de uma forma extraordinária. Aí o que me chama a atenção é que no meio dessa movimentação em Éfeso, no meio desse avivamento todo e de salvação de almas, de pessoas, havia lá uns filhos de um principal, de um judeu principal, chamado Seva. Havia uns filhos dele lá que também queriam expulsar os demônios. Uns praticantes de exorcismo. Aí eles chegaram nos endemoniados e disseram o seguinte: eu vos esconjuro, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha só, presta atenção. Aí o espírito maligno que estava naquelas pessoas disseram e responderam assim: eu bem conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Existem pessoas que são conhecidas, que têm o seu nome escrito no livro da vida, e que são tão cheios do Espírito de Deus, e têm tanta autoridade, que são conhecidos no contexto infernal diabólico. E os demônios estremecem quando vê tal nome, quando vê um crente dessa natureza, cheio do Espírito Santo. Eles disseram: olha, nós conhecemos a Jesus, e bem sabemos quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês afinal de contas? Não adianta querer expulsar os demônios e repreender a enfermidade, no nome de Jesus a quem Paulo prega, não dá certo, não funciona. Jesus certa vez ficou bravo e expulsou os cambiadores do templo. Ele chutou as cadeiras, as mesas, virou tudo de perna para cima. E repreendeu, e expulsou. Mas sabe como é que Jesus fez? Os evangelistas contam isso, relatam isso. Mas me chama muita atenção a forma como João relata esse episódio. João vai dizer que Jesus, chegando no templo e vendo os cambiadores, vendo os homens ali fazendo negócio na casa de Deus, João vai dizer que Jesus se revoltou e ele mesmo teceu um azorrague. Ele fez, João vai dizer. João vai dizer que Jesus fez um azorrague. Pega aí se você está ligado. O próprio Jesus teceu o seu azorrague. Tinha muitos cambiadores ali. Homens vendendo animais, oferecendo e vendendo para ser ofertado. E existia muitos azorrague por ali. Existia muitos chicotes por ali. Mas Jesus não pega o chicote de ninguém. Ele não pega o azorrague de ninguém. Ele faz o seu próprio. Tecendo, diz a Bíblia, o seu azorrague. Ele vai para cima dos cambiadores. E aí não tem quem suporta. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, que Deus está me falando. Não tenta expulsar demônio com o azorrague de Paulo. Expulse com o teu próprio azorrague. Fabrique, vai tecer o teu próprio. Expulsa demônios com o azorrague da tua convicção.
da tua certeza, da tua oração. Porque Deus está na tua frente. Ele vai abrindo caminho. Ele vai fazendo o que você não consegue fazer. Certa vez eu estava na vigília, orando lá na nossa igreja do Aventureiro, o pastor Gessé. E já era meio de madrugada. E nós estávamos lá orando numa turma. E de repente chegou um irmão desesperado da nossa igreja e disse para mim: pastor Guilmar, a minha família tem uns parentes meus lá em Garuva, dá 30 e poucos quilômetros daqui lá. Estão todos apavorados lá. Porque o pai morreu faz uma semana. Aí a filha caiu endemoniada. E está incomodando todo mundo. E ninguém dorme naquela casa. E eu preciso que você vá lá e expulse aquele demônio. Porque a mãe perdeu a paz, as filhas perderam, o genro perdeu, todo mundo perdeu a paz, ninguém consegue dormir naquela casa já faz uma semana por conta da moça endemoniada. E eu disse para ele: mas irmão, agora? Pode ser amanhã? Eu falei para ele: não, tem que ser agora. Está todo mundo desesperado lá, uma semana que ninguém dorme. Eu chamei a minha esposa e disse: olha, tem um desafio aí, vamos lá? Diz ela: vamos. E chegamos lá, eu não sei mais que hora era, bem de madrugada já. E quando chegamos a casa estava cheia de gente, uma sala grande, enorme, devia ter umas 10 pessoas, estava a mãe, estavam os irmãos, as irmãs, as filhas, filho, genro, nora, não sei quantos tinha, mas tinha bastante gente. Aí perguntei para a mãe: escuta, onde é que está a filha, onde é que está a moça endemoniada? Aí a mãe disse: olha, faz uns 10 minutos que ela entrou naquele quarto ali e se trancou lá dentro. E não tem quem abre essa porta e ela não sai de lá, está dormindo. E eu pensei: ah, demônio safado. Ele sabia que nós estávamos chegando. E se disfarçou e entrou dentro do quarto para não ser repreendido e expulso. Aí o que eu fiz? Eu também não tentei arrombar a porta. Peguei a minha esposa e a harpa que nós tínhamos e começamos a cantar. E cantamos um hino na sala, reunimos todo mundo que estava ali. E falei para eles: vamos cantar. Vamos louvar o Senhor, vamos glorificar a Deus. E cantamos um hino da harpa e a porta trancada. E cantamos o segundo hino e a porta continuava fechada. E cantamos o terceiro e a porta ainda fechada. Aí pensei: vou parar de cantar, vou pregar. Abri a Bíblia e comecei a pregar e ensinar. Daqui a pouco já tinha gente chorando na sala. Lágrimas descendo pela pregação da palavra. Pessoas já se convertendo. E no meio desse clima espiritual e de gente chorando, de repente a porta se abre. E a moça sai lá de dentro. E vem para a sala chorando. E dizendo: o que aconteceu? Ela chorava desesperadamente, pastor Gessé. E perguntava: o que aconteceu comigo? Me explique, por favor. E ela começou a abraçar todo mundo. Abraçou a mãe, abraçou a irmã, o irmão e todo mundo. E houve uma grande obra naquela casa, naquele dia. O demônio foi embora. Pessoas se converteram. Por quê? Porque o Espírito Santo vai na frente. Não temas quando você for. Vai. Tenha coragem, vai, porque o Senhor está contigo. Glórias ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O Senhor é contigo. O Senhor está com você. Glórias ao Senhor. Me chama a atenção quando Paulo começa a escrever o texto que nós lemos. Paulo começa dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Observe bem o que Paulo diz. Essa expressão, quando ele começa dizendo bendito seja, era uma expressão muito usada nos louvores antigos, nos cânticos, nos salmos, na adoração judaica, na liturgia de culto antiga. Paulo era um profundo conhecedor da lei mosaica, da liturgia de culto. E essa expressão bendito seja, era largamente usada nos cultos, nas liturgias judaicas. E Paulo usa exatamente essa expressão, dizendo, bendito seja. E será que Paulo tinha motivo para adorar a Deus?
Essa era uma das expressões mais profundas de adoração que existia no Antigo Testamento. Ele disse: bendito seja. Sabe onde é que Paulo estava quando ele disse assim, bendito seja? Quer saber onde ele estava? Aqui, quando ele começa a escrever, adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Sabe onde Paulo estava? Paulo estava na prisão em Roma, dentro da prisão. Humanamente falando, ele não tinha nenhum motivo para adorar a Deus, mas ele diz assim, ele levanta a mão e diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele deixa essa visão humana, essa visão localizada na terra. Ele levanta os olhos e olha para um lugar, chamado de lugar celestial. É para lá que ele olha, porque não obstante, deixa eu dizer uma coisa para você, não obstante você estar aqui nesta vida, e às vezes com dificuldade, às vezes com dor, com enfermidade, com problema e com provações, não obstante a gente estar aqui com muita dificuldade e provações na vida, dias de choro, lamento, lágrimas, tristeza, Deus nos vê assim, vê, claro que vê, mas sobretudo, Deus vê você lá em cima, lá nas regiões celestiais, é lá que Deus está vendo você, é lá que você está para Deus, é lá, porque você já está indo, isso que você está passando vai passar, está passando, daqui a pouco passa, daqui a pouco se acaba, tem problema, tem enfermidade, tem dificuldade, tem tristeza, mas é lá, pastor Gessé, é lá. Sabe por que Deus pode fazer isso e eu não posso? A Bíblia vai dizer que Deus é o Deus que ressuscita os mortos, e Ele chama, pastor, as coisas que não são como se já fosse. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo dar certeza a uma coisa que não existe. Você também não pode, está longe da nossa capacidade, porque pode não acontecer. A gente pode falhar e pode não acontecer, o projeto pode não sair. Mas Deus é o Deus que ressuscita os mortos e que chama as coisas que ainda não são como se já fosse. Por isso que Ele vê você na glória, assentado nas regiões celestiais. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Olha para cima hoje, nesta noite, aonde, Paulo? Nos lugares celestiais em Cristo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E nos elegeu, para a gente encerrar rapidinho, nos elegeu antes da fundação do mundo. Sabe o que acontece? Em período de eleição todo mundo faz propaganda, não é assim? Sai nos outdoor, na televisão, no rádio. É quem mais pode fazer propaganda. Botar lá a sua foto para ser eleito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você nunca fez uma propaganda. Nunca saiu o teu nome e a tua fotografia nos outdoor. Você nunca foi para a televisão. Nunca, jamais. Mas lá na eternidade passada, antes da fundação do mundo, Deus escreveu o teu nome. E saiu com o teu nome assim, ó. E foi lá e compareceu Ele mesmo, na urna celestial, e colocou o teu nome lá. Meu eleito. Ramafassura cantorebia. Meu eleito. Pastor Gessé, você consegue imaginar isso? Lá na eternidade passada Deus escreveu Gessé. E foi lá na urna, né? Como a gente vai, vamos dizer que foi assim, né? E foi lá e colocou o teu nome lá, Gessé. Meu eleito. Maria, minha eleita. Aconteça o que acontecer. Passe o que passar.
Passe a dificuldade que passar. Sofra o que tiver que sofrer. O teu nome está lá. Você foi eleita. Deus está vendo você lá hoje. Você pode estar aí cheio de dor, cheio de problema, cheio de dificuldade, mas Deus está vendo você lá. Você pode estar mancando, mas Deus está vendo você lá. Você pode estar com dor, mas Deus está vendo você lá. Nas regiões celestiais, eu sinto a glória, a presença do Todo-Poderoso aqui nesta noite. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Ele chamou você, Ele tirou você, colocou você aqui, firmou os teus pés, como numa rocha. E você vai seguindo forte, viçosa, resistente. Sopra vento. Você já percebeu isso? Sopra vento, correntes de águas fortes, mas você fica de pé. Alguns caem, outros voltam atrás, mas você está aqui firme, para glorificar o nome do Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar por você neste momento. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Nós sentimos a Tua glória, Deus. Nós sentimos a Tua presença nesta noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus, vai de encontro a Tua filha agora. Visita a Tua serva neste momento, Senhor. E repreende esta dor, esta enfermidade, esta infecção, este mal. Em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus nesta hora. Em nome de Jesus, receba o milagre. Seja restaurada. Seja curada agora. Receba a bênção, receba o milagre. Receba a vida, coragem, ousadia. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Louve, glorifique, exalte o nome do Senhor.